Olá, amigos. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que se solidarizaram com esse triste fato, que são as ameaças que venho recebendo por defender os nossos policiais. E como uma das denúncias cita um dos meus documentários, chamado Polícia Militar, um grito de socorro, onde tornei público muitas injustiças que esses policiais vêm sofrendo, além de outros temas relacionados à segurança da nossa população. Por esse motivo, vou disponibilizar ainda hoje no nosso canal do YouTube e também no nosso site www.eliajuniorfilmes.com.br o documentário na íntegra, para que todos possam assistir e fazer o seu próprio juízo de valor. Além disso, estarei postando diariamente no meu Facebook pessoal, Diretor Elia Júnior, além do nosso site, vários vídeos mostrando o difícil trabalho destes policiais. E mais uma vez, agradeço a todos. As vítimas e testemunhas deste documentário relatam situações reais. A segurança pública em São Paulo, ela é dramática. Nunca o Estado vivenciou uma situação de cataclisma como agora em termos de segurança pública. A Polícia Civil está sendo praticamente dizimada. A Polícia Militar, ela vem se mantendo graças à sua hierarquia, disciplina, mas o seu pessoal não está contente. A meu ver, o sistema de segurança pública no Brasil é precário. E especialmente dentro do estado de São Paulo, ele deixa a desejar e não corresponde mais aos anseios da sociedade e do cidadão paulistano. É um sistema arcaico, retrógrado, que precisa ser revisto, repensado. Não é admissível que nós tenhamos ainda hoje duas polícias com filosofias totalmente diferentes. Circula pelas redes sociais vídeos e fotos do nosso governador Geraldo Alckmin abraçado com Ney Santos, aqui fora visto como um dos líderes do PCC. Vamos trabalhar juntos, unidos por São Paulo e pelo Brasil. Será que esse grau de intimidade não contribui para punições dos policiais que combatem o tráfico de drogas, que combatem o crime organizado, que são vitimados aí com transferências, punições, perseguições, demissões e às vezes até são vitimados, são assassinados? A violência e a falta de apoio geram muitas dificuldades no trabalho dos policiais. Como um policial que viveu outras épocas, o que eu vejo hoje, infelizmente, é que muita coisa mudou. E temos, inclusive, que reconhecer a dificuldade que é o policial trabalhar hoje nas ruas de São Paulo. Infelizmente, ele tem tudo contra, nada a favor. Então, precisa ter muito dom, precisa ter muito sangue na veia, precisa ter coragem e muita vontade para enfrentar o crime nos dias de hoje. Infelizmente, uma parte da sociedade só vê o policial como um escudo entre a bala da arma de um bandido e a vítima. Eu vou dar um exemplo de uma situação que acontece quase todos os dias. Na hora que um policial civil, militar ou guarda municipal está prendendo um criminoso, muitas vezes ele é obrigado a usar a força necessária, porque o bandido não quer ser preso e nessa hora sempre tem alguém com o celular na mão. E sem medir as consequências, muitas vezes de forma tendenciosa, ele grava toda aquela ação e acaba jogando na internet somente a parte que interessa, para conseguir visualizações, likes, enfim, não dando oportunidade aos formadores de opinião assistirem todo o conteúdo. E do porquê o policial teve que agir com rigor. E a consequência dessa irresponsabilidade é a punição do policial. Mas quando o criminoso rouba os seus bens
e os policiais conseguem efetuar a prisão. As coisas se invertem. Com o bandido algemado na viatura, ele se transforma num verdadeiro valentão e é o primeiro a querer agredir o criminoso. Mas quando chega na delegacia, aquele leão todo vira um gatinho. E não reconhece o criminoso, começa a dar um monte de desculpas, dizendo que estava escuro, que não tem certeza. E aí, a autoridade policial vai ter que soltar o bandido. E o que vai acontecer? Ele vai voltar para as ruas, continuar roubando, estuprando e até matando. E o pior de tudo é que o policial fez a sua parte. Nós, policiais, somos produtos do meio. Nós viemos dessa mesma sociedade. Passamos pelas mesmas dificuldades. E optamos por essa profissão, que é única no mundo. Onde você abraça uma carreira e faz um juramento de dar a sua vida em prol de outro que você nunca viu. Ou seja, com o sacrifício da própria vida. Que outra profissão existe? Desgraçadamente, o policial aqui no Brasil, particularmente em São Paulo, ele é visto com desconfiança. E isso graças a esses grupelhos de direitos humanos que colocam sempre em dúvida a legitimidade da ação de um policial, civil ou militar. Se o policial age, opa, ele é suspeito, ele mentiu, ele tem que ser punido. E existem para isso as corregedorias. As corregedorias que são tanto para a polícia militar como para a polícia civil, nossa, querem ser mais realistas do que o rei às vezes. E acabam ajudando também a transformar a figura do policial no homem mau. Quer dizer, não é o defensor da sociedade, ele tem que ser visto, analisado, encarado, sempre como o suspeito. Está errado, está errado. Com os excessos de punições aos policiais, a sociedade fica cada vez mais desprotegida. Pedi apoio da segurança pública e eu fui atendida. Então a rota no exercício do trabalho deles, eles me atenderam. Eles não estavam fazendo nada mais do que o trabalho deles. E eles foram lá e fizeram com muita eficiência. Eles fizeram o que era o trabalho deles. Eles atenderam e onde é matar ou morrer, porque eles foram atacados, eles foram, se defenderam e recuperaram o meu bem. O ladrão sabe, né, que trocar tiro com a rota, caixão e vela preta, não tem coisa, é pra baixo da terra mesmo. Onde que eles querem ir, né? Quem não quer ir, acorde de manhã e vai trabalhar. Eu vi a viatura no sinal, afastei de novo, não atravessei a rua na hora. Quando eles passaram, eu já continuei atravessando, foi na hora que o rapaz parou. Parou, o passageiro desceu correndo, uma viela que tem, né, no escadão. O motorista desceu, né, o negócio na mão. Foi na hora que eu atravessei, eu escutei o tiro. Primeiro disparo, aí já corri para a loja, já na porta da loja, empurrando os clientes para dentro. Aí escutei o resto dos tiros e já baixei a porta, né. Aí socorreram o rapaz, tudo. Aí eles foram lá na loja, lá, por causa da troca de tiro, perguntar se tá tudo bem e tal. Aí eu fui de testemunha para eles, com o maior prazer. Então, quando o policial de rota se envolve em alguma ocorrência dessas, que ele salva uma vida, ele resgata um refém, ele recupera um veículo roubado, e dentro dessa ocorrência existe um desfecho onde o bandido é morto numa troca de tiros, ele é afastado das ruas. Ficando claro para todos os policiais e para nós, a sociedade, que isso é uma punição. O policial é retirado do patrulhamento, é mudado o seu horário e os dias de trabalho. O policial é colocado para fazer o patrulhamento a pé, em forma de castigo, para servir de exemplo aos colegas. O que a população precisa saber é que nenhum policial sai da sua casa ou do seu batalhão para matar ninguém. Quando ele está no patrulhamento, fazendo o seu serviço, tudo pode acontecer. E quando ele se envolve em uma ocorrência de confronto, ele é o maior prejudicado. Eu digo isso porque é ele que vai ter que pagar um advogado, tirando dinheiro do seu próprio bolso, o que não é barato.
E na maioria das vezes, ele vai ter que dispor dos seus bens para custear todas as despesas do processo. E o pior de tudo é que o policial não pode vir a público, se manifestar ou criticar essa covardia, sob pena de ficar preso. Então, o que você faz? O policial é recebido a bala e tem que botar na frente alguma coisa para dizer: ah, por favor, não atire, senão eu sou punido? Pô, se acontecer um confronto, os bandidos estão mortos, a testemunha de que eles foram recebidos a bala, que o bandido atirou, e você responde bala com o quê? Com bala. Meu amigo, é no mundo inteiro isso. Infelizmente tivemos que eliminar, mas fomos recebidos a tiro. Não, você sai dizendo: ah, e agora? Agora vão ser punidos. O que a imprensa vai falar, o que o coronel vai falar, o que o comandante vai falar, o que o governador vai falar. Isso é absurdo. O que fica pra mim, o que é muito triste, é o que aconteceu com esses policiais que me atenderam, que ao tentar parabenizá-los, o que pra mim era um feito heróico, pra mim, do meu lado era assim: fui atendida, socorrida, eu fui lá agradecer. Aí eu vou agradecer e vejo que eles foram punidos porque eles me atenderam. Quer dizer, eles não poderiam ter me atendido. Eu me senti menosprezada pelo Estado. Eu estou sendo humilhada pelo Estado. Quer dizer que aquele menor ali abatido, ele valia mais do que eu como pessoa. Hoje, 87% da população é favorável à redução da maioridade penal. Infelizmente, no nosso país, ele tem liberdade para ele fazer o que ele quiser. E é protegido pela lei, pela sociedade, pelo ouvidor das polícias, pelo Conselho de Direitos Humanos. Se ele mata hoje, no máximo ele vai ficar 3 anos apreendido. E ele volta pior, volta mais forte, mais gordo com o nosso salário. Então a redução da maioridade penal é uma realidade no nosso país. Já deveria ter acontecido. Eu fui assaltada já 2 vezes, sempre por menores. Os ditos menores protegidos pela lei, os menores de 16, 17 anos, 1,80 m, e são os menores. A primeira vez os 2 menores entraram no carro comigo, a arma encostada na barriga, o outro dirigindo o carro, percorreu um bairro inteiro, limpou a minha conta. Na segunda vez, me abordaram no estacionamento quando eu estava saindo com o carro. Me agrediram, arrancaram todos os meus bens, arrancaram tudo que eu tinha, me empurraram, me tiraram do carro, arrancaram com o carro com tudo, levaram tudo que eu tinha. São esses adolescentes que muitas pessoas defendem. Não são mais crianças, são homens com 16, 17, 18 anos de idade, que têm capacidade suficiente de entender o que é certo e o que é errado, como matar, roubar e violentar. Então, se eles têm esse entendimento que esses atos são criminosos, eles devem responder criminalmente sim. Ainda mais com o nível de tecnologia e de informações que nós temos hoje, como celular, internet e televisão. Eu falo isso porque na hora de apertar o gatilho, são eles que apertam, certos que não vai acontecer nada com eles. Estudar. Eu estudar. Gosto de estudar não, mano. Pra ficar melhor, mano. Mas e agora que você tá com essa algema, tá preso? Dá nada, daqui a pouco eu vou ser solto. Eu estive a primeira vez na FEBEM, ali eu aprendi, né? Como era uma escola do crime, e ainda é, né? Infelizmente ainda são as unidades da casa, ou seja, qual o nome que for dado. Então ali eu conheci outros parceiros, outros ladrões, né? Outros criminosos, que me ensinaram, né? Como que funcionava melhor a coisa. E depois da primeira vez que eu estive na FEBEM, de ladrão, de trombadinha, eu passei a assaltante. E aí eu fui subindo na escala do crime, né? Isso eu já, nesse meio tempo, eu já havia passado 12 vezes na FEBEM. Participado de várias rebeliões, incêndios, enfim, tudo aquilo que é visto na TV, aí, que é feito lá, eu participei ativamente.
Quando a rota aborda um menor infrator, os procedimentos são semelhantes ao crime comum. A diferença é que temos que ir até a casa dos pais para conduzi-los até a presença do delegado de polícia e, após o boletim de ocorrência, são liberados aos pais e geralmente não são apreendidos. Quando um adolescente comete um crime, ele não pode ser preso, ele tem que ser apreendido. Só para ter uma ideia, não existe um banco de dados onde os policiais possam consultar, através dos rádios das viaturas, a situação criminal desse jovem infrator. E para ter acesso, a autoridade policial, no caso um delegado de polícia, tem que fazer um ofício à Fundação Casa solicitando as informações referentes aos antecedentes desse menor. E essa burocracia muitas vezes desestimula os policiais, em virtude das muitas horas que o policial vai perder na delegacia. E na maioria das vezes, eles são devolvidos para os seus pais ou responsáveis. E com o avanço da tecnologia e a ausência do Estado, os presídios se transformaram em verdadeiros escritórios do crime organizado. A criminalidade hoje é muito maior, hoje ela é muito mais audaciosa. Com o advento do celular, os presos puderam se organizar com mais facilidade, em tempo real, com as quadrilhas que atuam aqui fora. Antigamente, para um preso mandar um aviso para um comparsa dele que estava cumprindo pena em outro presídio, ele precisava esperar a visita dele vir, receber um bilhete, ou então apenas verbalmente transmitir as ordens que só ia chegar no destino uma semana depois ou 2 semanas depois. Então a comunicação era muito precária entre os presos. Com o advento do celular, houve uma agilidade muito grande e praticamente se perdeu o sentido da pena privativa de liberdade, que não é outra senão afastar o indivíduo perigoso do convívio social. A partir do momento que ele, através do celular, ele tem um contato permanente, diuturno com a sociedade, com as suas quadrilhas organizadas aqui fora, ele faz daquilo uma grande empresa de tráfico, de assalto a banco. Tudo isso é feito com um planejamento dentro dos presídios, porque o celular ajudou essas facções que se criaram dentro do presídio a ser muito mais audaciosas. Então o crime ficou muito mais violento dentro do presídio. Essa violência reflete na população e nos agentes de segurança, com as saídas temporárias nas datas comemorativas. Nas saídas temporárias em datas comemorativas, o que nós policiais percebemos nas abordagens é que muitos deles já saem com algumas missões de praticarem roubos ou atentados. Que para mim é uma aberração. Que o bandido, ele praticou o crime, ele foi condenado, ele tem que puxar a cadeia. Ele tem que ter medo de alguma coisa. E infelizmente não é o que acontece. E outra, não há nada escrito que tem que sair no Dia dos Pais. Às vezes o cara sai no Dia dos Pais e ele é solteiro, o pai já morreu há muito tempo, a família mora toda no Nordeste e ele sai no Dia dos Pais. Não tem critério nenhum. Dia das Crianças, o cara é solteiro. Você veja bem que quem sai na data de Natal também sai na data do passagem do ano. Então o cara sai, ele tem 11 dias fora do presídio. É nesse período, nessa saída temporária que tem um número maior de não retorno, de evasão. É nessa aí. Porque 11 dias fora o cara não volta. Normalmente, né? Aquele que sai pela 4ª, 5ª vez, ele volta. Como é que você bota na rua um cara que tem 20 anos a cumprir? Quem que tá fazendo o trambique aí? É o juiz? É o diretor? O que tá acontecendo? Não consigo entender. Eu não voltaria pra cadeia. Se você falar assim, ó, fica 5 dias no Natal com a tua família e eu tenho 20 anos a cumprir, eu falo, que eu volto. Eu não voltaria. E é a função do bandido, tentar fugir, não voltar. Agora, você já dá 1/6 da pena, o cara já não cumpre quase nada, né? Então, eu acho que você tem que realmente mudar o Código Penal em relação ao preso, né? Tá muito fácil. A extinção do exame criminológico favorece a saída dos presos mais perigosos. O exame criminológico é um exame feito por uma equipe multidisciplinar composta de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, de um assistente social e do diretor do presídio. Eles formavam uma comissão
e eles analisavam o preso, o comportamento do preso, as reações do preso, analisavam sobre cada um, sobre a sua especialidade, a personalidade do preso e faziam um laudo criminológico favorável ou não a essas saídas temporárias previstas na Lei de Execução Penal. Com isso, o número de presos que obtinham as saídas temporárias era muito pequeno. A avaliação pelo bom comportamento, ela é importante, mas ela não é suficiente, porque ela é um dado manipulável, né? O detento ele pode fingir um bom comportamento para conseguir o benefício da saída, né? Quando havia o exame criminológico, né, então que havia uma análise de personalidade, de periculosidade, a possibilidade de reincidência, né, essa seleção para quem sai e quem não sai era muito mais rigorosa, né? E hoje os números mostram com clareza que quando havia esse exame, o número de crimes cometidos nas ruas, nessas datas comemorativas, era menor, né? Hoje não existe mais esse exame e o número aumentou. A não obrigatoriedade do exame criminológico é um retrocesso do sistema penitenciário. Enquanto isso não voltar, é uma leva de criminosos extremamente perigosos que são colocados na rua sempre. É isso que dá ensejo a essa saída, né, sem critério de criminosos de alta periculosidade, chegando ao número de 21, 22 mil presos por saída temporária. Muitos policiais são perseguidos por seus comandantes e muitas vezes são demitidos ou expulsos da corporação. Aquele que se arrisca em prol de quem ele nem conhece, esse é penalizado, esse é perseguido. Esse tem que ser um super-homem, só que o Estado não lhe dá nenhuma contrapartida. Eu fui expulso da Polícia Militar, onde servi honrosamente durante 20 anos, por abusos e erros da administração, por perseguição da Polícia Militar. Determinado dia, estávamos de patrulhamento pela área de São Bernardo, momento que a equipe resolveu comprar alimentação, né? Nos deslocamos até um restaurante que fica a 100 metros do batalhão, um restaurante que é frequentado por vários policiais, até mesmo oficiais, tanto da agência diária como um comandante do batalhão. E nesse momento, compramos a nossa alimentação e deslocamos até o batalhão, até o refeitório. Ali, algum tempo depois, outra viatura de força tática encostou também, comprou a alimentação e nos encontramos no refeitório, onde foi feita a alimentação e, posterior, saímos para o patrulhamento. Então, já em patrulhamento, ouvimos o Copom despachar a ocorrência para uma viatura da 3ª CIA, que é a viatura pequena, a viatura que atende esse tipo de ocorrência, de caça-níqueis. A um determinado momento, o Comando Força, que é o comandante que está de serviço, ele determinou que todas as equipes de força tática comparecessem ao CPA. No CPA, ficamos sabendo que no estabelecimento onde foi comprado a alimentação, existia um aspirante. Esse aspirante estava paisano, né? E o mesmo efetuou ligações anônimas para o Copom e para a Corregedoria. Sendo que em momento nenhum esse aspirante ele se identificou para as equipes. Ele poderia chegar e comunicar o fato. Falar, atrás das caixas de cerveja existe máquinas caça-níqueis. Chega a ser absurdo o nosso comandante, porque é um oficial, ele alegar que ficou com medo de se identificar para as equipes. Não tem lógica. Então, é claro que ele prevaricou. Porque se eu cometi um crime, ele teria que me prender ali. Ou no mínimo, ele poderia falar, polícia, atrás daqueles engradados de cerveja, existe máquinas caça-níqueis. Ele não fez isso. Bom, existem erros absurdos no processo do Cabo Moura. Primeiramente, o aspirante que esteve no local dos fatos, ele, antes de ligar para o Copom, ele não se identificou para as viaturas de força tática que compareceram no local. Depois, ele ligando para o Copom e também para a Corregedoria da Polícia Militar, ele não se identificou, ficando assim no anonimato. E o anonimato para e dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo é considerado transgressão disciplinar. Ele se omitiu, se evadiu do local
do crime, ele não foi para a delegacia, ele não tomou as providências enquanto policial militar, alegando que estava com medo. O oficial, o primeiro-tenente que compareceu no local, comandante de Força Patrulha, abandonou as funções de comandante de Força Patrulha e passou a exercer as funções de PPJM. PPJM é Plantão de Polícia Judiciária Militar. Esse é um órgão que existe dentro da Polícia Militar para ouvir policiais militares envolvidos em ocorrência que seja de interesse da Polícia Militar. E depois também ele passou a exercer a função de presidente do inquérito policial militar, porque ele mesmo instaurou o inquérito policial militar contra esses policiais militares. E, a meu ver, isso não poderia acontecer, isso é um erro, isso é uma ilegalidade. Ele, sendo estava exercendo ao mesmo tempo 3 funções, o que retira dele a parcialidade. Isso é um absurdo. Houve ali um corporativismo da parte do tenente, né, que estava de serviço, para ajudar o aspirante. Porque quando ele arrastou as caixas de cerveja, ali ele cometeu um crime, ele violou o local de crime. E com essa atitude, ele fez 2 equipes de força tática e a viatura diária que foi atender a ocorrência serem expulsas da corporação. E o pior, mesmo o coronel comandante interino tendo opinado favoravelmente a que todos os policiais militares envolvidos no processo do Cabo Moura permanecessem nas fileiras da corporação, a Polícia Militar os expulsou. O que me impressiona é a facilidade com que o policial é mandado embora na Polícia Militar. Eu não sei se é de conhecimento público, mas quando isso acontece, ele não recebe nada. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de indenização. Imaginem um policial que serviu a população durante 20, 25, 28 anos sair sem nada, com uma mão na frente e a outra atrás. O regulamento disciplinar da Polícia Militar. O regime disciplinar é a lei que regulamenta e norteia a conduta do policial militar do Estado de São Paulo. No regime disciplinar vem elencado desde o modo que o policial militar deve se portar em sociedade, em família e na própria vida dele no militarismo, no quartel, no dia a dia dele agir. O regime disciplinar ele é uma espécie de código e ali vem descrito as sanções disciplinares, as punições que ele pode ser submetido e esse tipo de coisa. Mesmo diante de uma simples denúncia anônima, ele pode vir a ficar preso. Se ele chegar atrasado ao serviço, ele pode ficar preso. Se ele for socorrer um ente querido, um filho, ou a esposa, ou a mulher, e não tiver uma justificativa, ele pode ficar preso. Então é um absurdo. Então a administração da polícia hoje ela está esmagando o policial de rua. O policial de rua hoje ele não consegue fazer mais nada. Vai chegar um tempo que o policial ele não vai ter condições mais de atender a população. Porque ele vai atender a população, ele vai sair para atender uma ocorrência, nessa ocorrência ele vai com medo. Ele vai com medo de se envolver num entreveiro. Não com medo do bandido, mas com medo da própria administração. O maior inimigo, na verdade, está dentro da própria polícia, que é o sistema. A Polícia Militar do Estado de São Paulo demite e expulsa mesmo os policiais militares. E o regulamento disciplinar da Polícia Militar é inconstitucional, ilegal, retrógrado, arcaico e draconiano. Outro fator que aumenta a criminalidade em São Paulo é a falta de viaturas para atender a população. São Paulo é o estado mais rico da federação, mas gasta mal.
principalmente em termos de segurança. Muitas vezes o governo convoca a imprensa, distribui notas dizendo que comprou mais centenas de viaturas, está entregando viaturas para as polícias civil, militar, e o cidadão comum, ele pensa o seguinte: puxa vida, se havia 50 viaturas na rua, agora são 100. Mentira! Essas viaturas novas, esses carros novos de polícia, estão sendo reposição daqueles que trombaram, estão quebrados e que não circulam mais. Na maior cidade da América Latina, muitos policiais estão pagando para trabalhar. Há mais de 20 anos que eu trabalho aqui na área e sempre ajudei os policiais. Cobro só uma pequena taxa deles, porque sei que a condição deles também não é suficiente de bater uma viatura e comprar peças, tudo, e fazer toda a manutenção que tem que ser feita. Aí quando é um serviço mais um pouco acrescentado, cobro só a taxa dos materiais e procuro dar uma força para eles. Porque a viatura bate, aí fica parada, aí ficamos sem policiais na área para trabalhar e proteger a população. Então, assim, pra gente que é simplista, a gente que é população, você diz assim, a culpa é da polícia. A insegurança é culpa da polícia, né? Quando na verdade não é, né? Talvez da polícia, quando a gente fala lá do grandão, do major, do coronel, né? Que é tudo cargo político, né? E não vai lá representar o soldado. Não vai lá dizer ao governador, o meu soldado tá sem colete à prova de bala porque venceu. O meu soldado tá arriscando a vida dele porque ele tá sem freio na viatura. E o cara lá do bairro que faz o favor pra gente arrumar, tá sem essa peça. Então eu não vejo uma luta, né? Sem contar o comodismo por parte de alguns comandantes. Porque é quase uma regra. Eles sabem que os policiais vão se virar e fazer a famosa vaquinha entre os colegas para mandar consertar as viaturas. Porque ninguém quer fazer o patrulhamento a pé, debaixo de sol ou debaixo de chuva. E com isso, os policiais são praticamente obrigados a consertar. Porque se depender da PM, a maioria das peças de reposição, o conserto e a vistoria pode demorar mais de 2 meses. E como fica a população? Você já pensou se no momento mais difícil da sua vida, você liga 190 pedindo socorro e não tem viatura para te atender? Porque os policiais que deveriam te atender estão fazendo o patrulhamento a pé e distante do local. Como será que eles vão chegar? Será que eles vão pegar um ônibus? Ou chamar um táxi? Isso pode parecer absurdo, mas já está acontecendo. Sem contar os armamentos que esses policiais estão utilizando. Por conta desse triste monopólio da Taurus. Porque as polícias só podem comprar armas de uma empresa aqui no Brasil. Munição de uma única empresa. E quantos policiais se feriram? Quantos policiais estão aleijados porque essa ferramenta que o Estado entregava não prestava? Pô, se é o lote, recolhe, né? Compra outra arma de outra empresa ou compra da Tauro mesmo uma arma que preste. Porque a impressão que a gente tem é de que comprou-se um lote mais barato com defeito para meter na mão dos polícias. Ah, vamos ver o que dá. Vamos ver o que acontece. Aconteceu, está acontecendo. E ninguém toma atitude, né? E tem vários relatos, vários casos de policiais que se feriram por causa de defeito nesta Taurus. No solavanco da viatura, quando eu pisei no freio, minha pistola disparou. Então ela perfurou a lateral da minha coxa direita, saiu pela parte de cima da minha coxa e perfurou o abdômen por baixo do colete. Esse projétil explodiu metade do fígado, perfurou o estômago, o diafragma, perfurou os 2 pulmões, tirou um pedaço do coração e alojou nas minhas costas. Com a arma da Taurus, a 24/7, que hoje está proibida de ser fabricada e distribuída, né, entre as polícias, pela péssima qualidade, né, pela precariedade que seus mecanismos internos apresentam, que colocam em risco a vida das pessoas e dos policiais, né? Eu fui uma vítima dessa arma. Você não vê manifestação da Taurus, você não vê manifestação do governo, você não vê manifestação do comando da PM, você só vê soldado, cabo, tenente, subtenente ferido.
né? E ninguém resolve o caso. Então eu não sei se a Taurus manda na polícia, se a Taurus manda no governo, se esta arma é uma merda, se este lote é uma merda, mas o fato é que está acontecendo e providências não estão sendo tomadas. Disseram, vamos ver, parece que vai. Parece, não é fato, né? Com achismo não se faz jornalismo, né? Com parece não se faz polícia. Então, alguma coisa está errada nessa história. Não sei se é o lote, se é a Taurus, se está tudo macumunado, mas alguma coisa está muito errada. E quem está pagando? A PM. Ou PM. É grande o número de policiais militares com problemas psicológicos na corporação. Então são muitos fatores que levam o policial militar a se desencantar, se desiludir da profissão. Quer dizer, ele é perseguido, ele é humilhado, ele ganha pouco, ele não é compreendido pelos seus superiores, não é compreendido pela sociedade, ele não tem apoio, né? Não encontra apoio nas entidades de classe que deveriam apoiá-lo. As palavras têm muito poder, então toda vez que você escuta repetidas vezes a mesma frase ou frases de agressões psicológicas, você passa a acreditar naquilo, aquilo se torna uma verdade, o que ativa em você sentimentos de incompetência, desvalorização, eu não estou dando conta, eu sou pressionado e não sei o que fazer com isso. Então, é um dos principais motivos que levam ao suicídio, é esse não dar conta disso tudo, dessa dor psicológica. O que difere, né, em termos de um cidadão comum, né, para um policial, dentro da instituição da polícia, o que vai mudar é que o tipo de punição que ele recebe é diferente, né? Um cidadão comum ele vai receber uma bronca do chefe e vai para casa, volta para casa para a vida normal dele. O policial não, né? Ele sofre algumas punições que são diferentes. Ele pode ter uma mudança de horário, ele pode ter que cumprir um fim de semana no quartel, ele pode fazer algumas, ele deve fazer algumas coisas que o cidadão comum não. E é lógico que isso adiciona, né, um fator de estresse aí no trabalho, né? Porque ele não vai sofrer uma punição, uma bronca, alguma coisa assim. Além disso, tem toda a questão da humilhação, né? Que ele sofre as humilhações o tempo inteiro, né? Assim, de ter que fazer as coisas, não existe um pedido, é uma ordem, não tem um reconhecimento por aquilo que ele faz, ele não tem, né? Assim, a coisa é muito institucional e a questão da instituição polícia, ela aparece muito mais forte, né, no policial militar do que um cidadão comum numa empresa, no trabalho, né, em qualquer que seja. Isso aparece de uma maneira muito mais escancarada. Então é claro que isso dá um adicional de pressão na vida do policial, né? Chega a um grau de pensar não há solução, né? Que é quando vem a ideia do suicídio. Quando os policiais militares têm algum tipo de problema psicológico, eles nem podem pedir ajuda na corporação. E se ele tiver no estado probatório, ou seja, com menos de 2 anos na polícia, ele é mandado embora. Porque para alguns comandantes é sinal de vagabundagem. Muitas vezes você se envolve em ocorrências letais, acidente com viatura, ocorrências de risco, você é obrigado a ir lá. Mas o policial vai com medo, porque se ele apresentar algum sinal de estresse, algum nervosismo, ele pode ser obrigado a permanecer num curso que eles dão lá de mais de 30 dias. E se você procura essa ajuda, a primeira coisa que o comandante faz é retirar sua arma. Ele retira sua arma e você começa a ser chacotado pelos seus colegas e o policial se sente constrangido, envergonhado de chegar em casa desarmado e ter que falar para sua esposa, para seus filhos que ele está desarmado, ele está com um problema, está ficando louco. Então, quando nós policiais temos algum tipo de problema, nós guardamos para nós mesmos. Bom, teve caso de policial militar em que o desespero era tão grande que ele se suicidou do lado do Palácio do Governo. No início de 2015, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério da Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo, lançou o projeto Audiência de Custódia. Para que serve a audiência de custódia? Para um juiz que primeiro tomou conhecimento
do delito, do fato criminoso, ele averiguar a legalidade daquela prisão. Mas nós estamos encarando um karma com essa audiência de custódia. Por quê? O bandido, o marginal, ele leva os seus advogados, bancado pelo crime organizado, e ele é orientado. Se o juiz perguntar ali pro bandido, você apanhou do polícia? E ele disser que apanhou, já pode se tomar outro rumo essa audiência. Pode o polícia ficar preso e o bandido sair solto dali. Isso não é raro acontecer, inclusive já aconteceu. 60% dos ladrões presos são libertados em audiência de custódia. É cada vez maior o número de policiais insatisfeitos com os políticos que deveriam representá-los. Temos representantes da polícia em câmaras municipais, assembleia, claro, no próprio Congresso. Agora eu pergunto, um vereador, o que é que ele vai fazer pela instituição? O deputado poderia fazer mais, mas é o que eu digo. Se uma entidade o ajudou a se eleger, tem que cobrar mesmo. Agora, não se pode perder a esperança. Ou melhor, o que não se pode é deixar de acompanhar a sua atividade. Agora, ele tem que ser cobrado. E fiscalizado principalmente. São os policiais que garantem a segurança da nossa população. Eles são uma força política muito forte, mas infelizmente nas últimas eleições, a maioria dos policiais acreditaram e votaram em comandantes para representá-los. E na próxima eleição, com certeza, os policiais, familiares e amigos não vão votar nesses oportunistas, que só usaram o nome da instituição para se elegerem. Oportunistas que não fizeram nada pelos policiais. Temos até um exemplo que ficou bastante conhecido na corporação. Na corrida de Fórmula 1 de 2015, os policiais tinham que estar presentes no autódromo às 6 horas da manhã. E como os policiais foram convocados de várias regiões de São Paulo, muitos policiais saíram de suas casas às 2h30, 3 horas da manhã, sem se alimentarem. E por volta das 7, 8 horas da manhã, foi servido um pão com manteiga e um café com leite. E posteriormente, meio-dia, foi servido um pão com uma maçã e um suco. E houve muitas reclamações, policiais chegaram a passar mal, porquanto era o calor insuportável, a água estava na temperatura ambiente e não podia sair daquele local. Ele não podia fazer a refeição em outro local, tinha que estar fazendo essa refeição ali. E chegou essa informação para mim através das fotos, eu postei no meu Facebook. Cobrando providência dos nossos deputados e daqueles que se dizem nos representar. Inclusive, no final do documento, ele certificou que o comandante-geral não sabia do fornecimento daquele lanche. Um evento milionário, de patrocínios milionários. E para nossa surpresa, para nossa indignação, o deputado Coronel Telhada fez um documento em papel timbrado da lavra dele e ele enviou esse documento para o corregedor da polícia, determinando que esse tomasse providência e apurasse os fatos. E foi feito isso, porque o sargento Galesco ficou preso por conta desse documento e por conta dessa denúncia. Ele está preso. O nome técnico para a polícia é permanência disciplinar, mas para mim ele está preso, ele não pode ir embora para casa, então é prisão. Por que nós ficamos indignados com isso? Porque o deputado Coronel Telhada, militar como somos, ele sabe o trâmite, ele sabe o caminho que ele deveria tomar para o sargento ficar preso. Porque se fosse o intuito dele a melhoria, se ele tivesse visando a dignidade da pessoa humana dos policiais militares que estavam trabalhando ali, ele teria enviado esse documento não para o corregedor, ele teria enviado para o comando geral. Porque, veja, a corregedoria, nem se quisesse, poderia buscar a melhoria do lanche ali. A função da corregedoria, a missão da corregedoria é apurar, corrigir e punir o transgressor. Diga-se de passagem, ao nosso ver, o sargento Galesco não é transgressor, não. Falar sobre meus direitos, sobre como eu devo ser tratado, como nossa tropa deve ser tratada, isso não deveria ser crime. Por que não for apurar para ver se o que eu estava falando era verdade? Quem transgrediu, inclusive, a hombridade conosco, foi
foi o nosso deputado Coronel Telhado. Porque posso falar como eleitor, me decepcionou, assim como tem decepcionado muitos policiais militares. Porque nós votamos nele. E quando nós pedimos providência dele, não é providência para deixar o polícia preso, é para melhorar as condições do policial militar. É visando a dignidade da pessoa humana. Bom, esses políticos que são eleitos com a bandeira da Polícia Militar, eles têm feito muito pouco pela Polícia Militar e pelos policiais militares. Quer dizer, o policial militar, quando na verdade precisa desses políticos e vai à sua procura, eles não são atendidos. Muitas vezes são atendidos apenas e chegam até o assessor só desse parlamentar. Agora, quando esse parlamentar quer o voto, aí ele está presente. Quer dizer, eu tenho casos no escritório de policiais militares que procuraram alguns parlamentares 2, 3 vezes e não foram atendidos. Quer dizer, o policial militar não é atendido por esses parlamentares como deveria ser. Essa é uma situação muito triste para os nossos policiais, porque infelizmente quem tem a obrigação de defendê-los não fazem nada. Muitas vezes eu sou criticado por levar ao conhecimento da população o que acontece nos bastidores. E muitas pessoas não sabem o preço que eu pago por defender os policiais. Mas mesmo assim, eu vou continuar defendendo as nossas instituições porque eu acredito nelas. Diferente de muitos que se aproveitam de situações isoladas para se autopromoverem nas redes sociais. E uma coisa é certa: nessa luta, os policiais não estão sozinhos. Contem sempre comigo.